que era a lei? Política estadual sobre drogas era uma lei que trazia, a gente institucionalizava como uma política de Estado. O que é isso? Você é governador, aí você gosta do tema, mas você vai lá e faz algumas coisas em relação às drogas. Aí muda de governador, ele não quer saber desse assunto, e não trata mais, não faz mais nada. Então quando você cria uma lei, o governador é obrigado a ter certas diretrizes. Todos os governadores terão que cuidar do tema das drogas. E aí, óbvio que, né, eu não trato tanto da questão de segurança pública, porque isso é uma discussão federal, mas eu trato da questão de saúde, de tratamento, de avaliação dos programas. Eu crio regras de uniformidade, de você entender o que está sendo feito, e organiza melhor tudo isso. E a lei foi aprovada, foi sancionada, o que é uma grande vitória. As pessoas não sabem disso, né? Você aprova a lei, mas o governador veta. E o governador não vetou, sancionou, e aí depois ela tem que ser regulamentada. E demorou um tempão, mas agora, recentemente, com a chegada do Tarcísio e o vice-governador, eles estão atuando bastante com o problema. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi regulamentar a lei para que ela seja colocada em prática. Então ela tá vigente, tá funcionando e tá... Espero que ajude, né? Porque é um problema de longo prazo. Não, eu acho que esse arcabouço, né, legal que tem que ter, que é isso que os países desenvolvidos acabam fazendo. Você cria muito mais rapidamente, né? Sim. Você foi um grande batalhador, mas leva muito tempo. Até a lei ser sancionada é muito tempo, né? E o problema vai se avolumando, né? Mas não tem outro caminho, é você transformar em leis e protocolos e de cuidados, né? Eu espero que tenha um amadurecimento político, né, nesse novo governo aqui do estado de São Paulo, que os sinais são de que talvez leve mais a sério, né? E que tenha continuidade, porque se for um voo de galinha, né, que a gente chama, a gente já viu isso, a gente fica velho. Né? Aliás, o filme começa falando isso. São falas de todos os prefeitos e governadores. Não, agora a gente vai acabar com a Cracolândia. Um na sequência do outro, desde o Kassab, passando por todos, Dória, e todos falando, não, acabou a Cracolândia, vai acabar a Cracolândia. E aí o filme começa com essa história, um documentário. Não tem viés, claro, né? Tipo assim, todo mundo tem viés, mas a ideia é tentar mostrar realmente todos os lados, e eu mostro isso. E mostro o que eu aprendi lá fora. O que funciona e o que não funciona. E isso ficou muito claro para mim, como que os outros países conseguiram resolver, os que resolveram. E vendo os que não resolveram, onde que eles estavam pecando. Entendi. Tipo Vancouver. Vancouver ficou claro para mim que eles ainda não tinham superado a questão ideológica. Que essa é a primeira barreira, no meu entendimento, para você solucionar um problema como o da Cracolândia. Uma cena aberta de uso de drogas, que esse é o nome técnico. E enquanto a sociedade ela fica presa aos seus jargões ideológicos, ela não consegue incorporar... Ambígua, né? É polarizada, ela não consegue incorporar as políticas que realmente... Que distancia muito do problema real, né? São uma coisa oposta, né? Como você tem a liberdade, você tem que ter liberdade de usar drogas na rua, ou então você tem que fazer uma internação involuntária. Aí você fica nesses polos. Isso. E aí você não vai se reconciliar, não tem forma de se reconciliar coisas, visões de mundo tão... É o que acontece aqui na cidade de São Paulo. Lá tem pessoas que defendem, por exemplo, que as barracas fiquem nas ruas. É como se fosse um direito das pessoas morarem em barracas. Que, no meu modo de ver, isso é incompatível com um local minimamente civilizado. E público. Né? E mesmo organizações das Nações Unidas, eles falam, você tem direito a um abrigamento. As barracas não é abrigo, você não tem condições sanitárias, você não tem segurança. Então, você defender a ideia de que alguém fique numa barraca que de noite ele vai ser roubado ou vai ser da sorte de abuso, eu acho incompatível, né? Então, eu acho que essas pessoas têm direito a um abrigo. Tem direito a moradia, é diferente de abrigo e moradia. Né? Mesmo a Califórnia não consegue dar moradia para todo mundo, porque você vai dar um apartamento para todo mundo. Isso aí é irreal, não vai acontecer isso.
né? Mas as pessoas têm direito a ter algum abrigo. Um abrigo com, né, com água, com banheiro, segurança. Isso eu acho que isso dá, por exemplo, uma cidade como São Paulo, fornecer abrigos para as pessoas. Agora, deixar as pessoas na rua, né, e achar que é um direito do povo da rua, né? E às vezes fica assim, sei lá, defensoria pública ou setores da igreja defendendo que as pessoas têm o direito de ficar lá, ou vir o povo da rua. Mas eu acho que isso, numa democracia madura, né, é incompatível isso. Não consigo ver. Eu não gostaria que algum parente ou que eu mesmo estivesse em condições de rua, porque se você conversa com as pessoas de lá, da Cracolândia, a noite para eles é um martírio, eles não dormem à noite porque o cara está lá dormindo, ou a mulher esteja dormindo, ela vai ser violentada, ou vai roubar um negocinho. Assim, é o relato, né? É meio amedrontador para aquela população. É que são pessoas vulneráveis, que estão vulneráveis por vários motivos, né? Ou pelo uso de drogas, ou pelos transtornos mentais. Nos Estados Unidos, eu acho que tem um autor também que um livro muito bom que chama San Francisco, né? Francisco de doente, né? Em vez de sobre a política de ciclo de doente, São Francisco, que é um livro maravilhoso, que ele descreve isso, né? Que você tem que ter políticas compatíveis. Se você deixar as pessoas na rua, ele mostra que 70% das pessoas em São Francisco que estão na rua têm um transtorno mental, né? Ou junto ou separado com a dependência química. Então você tem uma população complexa, né, que está na Cracolândia. Eu imagino que não é muito diferente do que lá de São Francisco, que é pessoas vulneráveis, né? Você pega idosos, né? Você pega, às vezes, pessoas que estão lá, que a mãe já estava na Cracolândia, está lá há 10, 15 anos. São pessoas vulneráveis. Você deixar uma pessoa vulnerável num local violento, eu acho que não é uma política humana, no meu modo de ver. Isso aí para mim, você tem que achar uma solução para aquelas pessoas, né? E por isso que esse livro desse autor é interessante, porque esse livro, ele era uma pessoa até com tendência claramente de esquerda e tudo mais, mas aí ele essa política aqui em São Francisco, nos Estados Unidos, de lidar com a população de rua, não está funcionando, né? E você tem que ter políticas que ofereça, por um lado, alguma ajuda e algumas restrições, né? A restrição, assim, você não dá para ter a tenda, ou ficar na tenda. Não é humanitário você permitir isso. Mas é isso que você estava falando. Assim, se a gente não vencer esse tipo de debate... Que é uma primeira barreira. É a premissa. É a premissa. Não sai do lugar. Ela é fundamental, porque quando você olha para a história do que aconteceu em Zurique, na Suíça, durante um tempo se tentou só as medidas de um lado, que eram as medidas repressoras. E aí você não resolvia o problema porque tem uma questão de saúde, de tratamento. Aí depois eles pularam, o pêndulo foi para o outro lado e era só medidas de assistência, sem nenhuma medida de ordem. E que é exatamente um pouco dessa dicotomia aí que o Laranjeiras está descrevendo, né? A história, de um lado, é liberdade excessiva permissiva para o usuário, para o dependente. Então ele tem que poder morar na rua, ele tem que poder fazer o que ele quiser, ele tem que poder ocupar o espaço público para se tornar dele, o que é uma violação da ideia de um espaço público, porque se o espaço é público, ele é de todo mundo. Exato. E isso é muito curioso, porque o brasileiro tem uma noção invertida do espaço público em relação aos outros países desenvolvidos. Se você olha para os países desenvolvidos europeus, Estados Unidos, Canadá, o espaço público é onde você pode fazer menos coisas. Por quê? Porque ele é de todo mundo. Se eu faço mais coisas que eu quero, eu vou invadir a sua possibilidade de uso daquilo. Então eu não posso chegar na praça e falar assim, não, a praça é minha, eu chamei meus amigos para fazer um churrasco, eu consumi a minha droga e acabou. Por quê? Porque aí você não vai com seu filho, você não vai, ninguém mais pode usar a praça para nada.
Então, o lugar... Você poder fazer xixi, cocô Isso. na rua. Não pode. Não pode. Não, mas então, espaço é público. Não, mas... Exatamente. Por ser público é onde você tem que usar... você tem menos liberdade. Como a praia. A praia tem várias regras, né? Sim, claro. Sim. E aqui no Brasil é invertido, né? A gente acha que quando é público, é meu. Eu faço o que eu quero. Porque a gente não tem essa noção do coletivo, né? Da vida em sociedade, que eu tenho que dividir o espaço com os outros. E isso é muito claro nas políticas que os outros países adotaram. Então, sei lá, por exemplo, Amsterdã, que é conhecido por uma política liberal de drogas leves. Ah, tá. Não mas e que mudou, mês passado, não sei se você acompanhou. Eles mudaram, proibiram o uso de maconha em locais públicos. Agora, isso é uma mudança. Nós vamos falar disso, enfim, mas tem muita coisa mudando. E aí o que aconteceu? Em Amsterdã, quando começaram a usar drogas pesadas, isso é parte da pesquisa. Na rua. Heroína na rua. 3 ou mais pessoas se juntam para usar heroína na rua, a cidade passou uma lei que multava aqueles indivíduos que estivessem fazendo isso. Se você não pagasse a multa, você era preso ou você poderia ser internado à força. E aí, olha que curioso. Amsterdã fazendo isso. Por quê? Porque eles entendiam que você não pode fazer isso no espaço público. Eu não posso ocupar a rua para o consumo de droga pesada, porque ali, 3 pessoas ou mais, nasce uma heroinalândia. Exato. Nasce uma cracolândia. O que é a cracolândia ou a heroinalândia? Do ponto de vista geográfico aqui, né? Falando. Ela é a aglomeração de pessoas no espaço público aberto, consumindo droga. Por isso que é cenas abertas de uso de drogas. Agora, se você tem uma pessoa só consumindo droga na rua, você não tem cracolândia. Se você tem 3 ou mais, ela vai começar a crescer e vai virar cracolândia. Então, Amsterdã olhou para isso e falou, não pode acontecer. Mas isso era uma noção de percepção do uso do espaço público, que tem um pouco a ver com o que você falou. E o conceito básico assim, numa democracia, né, tudo bem, no espaço público você não pode fazer algumas coisas. Se no espaço privado você querer usar drogas, isso não deveria ser prioridade de um Estado democrático. Eu não vou entrar na sua casa para saber se a sua sexualidade está XYZ, se você está usando drogas, se você está alcoolizado. É um problema privado, mas que vai ter consequência pública. Se você passa mal lá na sua casa, alguém vai chamar o SAMU e o SAMU vai te socorrer, porque nós somos uma sociedade solidária. Se você estiver morrendo lá, alguém vai... Né? Mas no espaço público não pode ser tolerado qualquer coisa. Então a prioridade da política, né, tem que ser de você deixar o ambiente público com segurança para as pessoas caminharem, né? Porque agora nós não podemos ir no centro da cidade. Eu adoro o centro da cidade, moraria lá com prazer. Uma pena, né? Não vou, me sinto com medo, não consigo levar meus filhos lá, né? E tem a população que mora lá, né? Esses são um dos que mais sofrem, né? Imagina você paga IPTU, você paga imposto, e a sua rua virou o lugar de um dos maiores problemas da cidade de São Paulo. E o comércio local não vai florescer com insegurança, né? Então eles sofrem, né? Não adianta, às vezes o prefeito de São Paulo agora está isentando de IPTU lá a região lá de algumas ruas da Cracolândia. Paliativo. Paliativo, né? Porque essas pessoas não conseguem sobreviver ao negócio deles, e aí você torna a cidade mais insegura, né? Não só os comerciantes que se dão mal, né? Mas nós consumidores, nós cidadãos da cidade, ficamos reféns de não tem áreas que a gente não possa ir. É um absurdo. Só podemos ir em shopping center. Seria uma perda da nossa cidadania se a gente não puder ir aquele lugar maravilhoso que é o centro de São Paulo. Né? E isso...